Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra solenemente São Pedro e São Paulo. E nessa festa, nesta solenidade, o evangelho proclamado é o evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 ao 19. Vamos ouvir este santo evangelho. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhes disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isto, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós começaremos a falar sobre essas duas colunas da igreja, Pedro e Paulo. Pedro, ele representa o pastoreio, onde o próprio Cristo despede no mar da Galileia: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro é aquele que reúne o povo de Jesus, o povo de Deus, para a volta do Messias. E nós vemos aqui a profissão de fé de Pedro. Jesus, ele manda os seus discípulos em missão, e ao retornarem, Jesus pergunta quem o povo diz ser Cristo. E nós notamos que naquele tempo o povo ainda não sabia responder quem era Jesus. Assim como nos tempos de hoje, muitos não sabem dizer quem é Jesus. Foi um filósofo, foi um político, foi um pensador. Foi apenas um conto de fadas. Nós ainda escutamos isso. Assim como no tempo antigo eles diziam: era João Batista, era o profeta, era Jeremias, era Elias. As pessoas ainda não sabem dizer quem é Jesus. E Jesus, ele muda o sentido da pergunta e diz: e vós que andais comigo, e vós que sois meus apóstolos, quem dizem que eu sou? Os discípulos também, eles não sabem responder. Eles ainda não tinham recebido a revelação do próprio Espírito Santo sobre Jesus. Tanto que nós vemos nas pregações que Jesus explicava tudo aos seus discípulos e eles não entendiam. Aí Jesus afirmava: quando vier o Consolador, ele vos revelará a verdade sobre mim e sobre o Pai. Porém, um dos apóstolos se destacou, Simão, filho de Jonas, que toma a palavra e diz: tu és o Messias, filho do Deus vivo. E Jesus, ouvindo as palavras de Simão, ele responde: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um homem que te revelou isso. Não foi a tua natureza humana que te revelou a verdade sobre mim, mas o meu Pai que estás no céu. Por isso eu vos digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Simão, ele responde quem é Jesus. Ele revela pela ação do Espírito Santo a santidade de Cristo. E Cristo revela a missão para Pedro, de ser esta pedra onde ele edificará a sua igreja, de ser o seu porta-voz no mundo até a sua segunda vinda. E ele ainda diz: e as forças do inferno não prevalecerão sobre ela. Por maior que sejam as tribulações sofridas, a igreja continuará de pé. A igreja continuará de pé, assim como Cristo venceu as suas tribulações, a sua igreja também vencerá. E ele ainda acrescenta: te darei as chaves do reino dos céus. O que tu ligares na terra, eu ligarei no céu. O que tu desligares na terra,
eu desligarei do céu. Jesus ele dá a bênção e a autoridade sobre Pedro, assim como Deus deu a bênção a Abraão. E essa bênção que Deus deu a Abraão, ela passou de Abraão para Isaque, de Isaque para Jacó, de Jacó para José e assim sucessivamente. Assim, as chaves do reino dos céus passa de Pedro para os seus sucessores até chegar no nosso Papa Francisco. É a bênção apostólica recebida de Deus, é o poder apostólico recebido pelo próprio Cristo, a autoridade de representar Jesus aqui na terra e de apacentar as suas ovelhas. É essa autoridade que Jesus dá a Pedro, de ser o seu vigário de Cristo na terra, o servo dos seus servos. E tanto que na leitura nós vemos que Pedro está preso e a igreja, juntamente com a Virgem Maria, reza para que Pedro seja libertado. E Jesus manda seu anjo para libertar Pedro da prisão. E Pedro, ele, apesar de ter negado Jesus 3 vezes, Jesus não desiste da missão dada a São Pedro. Jesus ele vem novamente após a ressurreição ao mar da Galileia e ele restaura o coração de Pedro, perguntando, assim como Pedro negou 3 vezes Jesus, Jesus escuta da boca de Pedro 3 vezes que ele o ama. Jesus orienta, pois apacenta as minhas ovelhas, continua a missão, pois eu estarei contigo. Então, por isso que a igreja, ela escuta a voz do vigário de Cristo, que é o Papa, nos orientando a seguir o caminho. Por isso que nas eleições do papado são escolhidos aqueles que melhor sabem responder quem é Jesus. Hoje, Papa Francisco, ele nos mostra um Jesus humilde, um Jesus voltado àqueles mais necessitados. E é assim que Deus se manifesta no meio de nós. É assim que a promessa de Cristo a Pedro, que eu te darei as chaves dos céus, continua até hoje e irá continuar eternamente, pois as forças do inferno nunca se sobressairão sobre a Santa Igreja. E por outro lado, nós temos o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, aquele que era um perseguidor de Cristo e teve a experiência com o ressuscitado e se tornou um dos seus apóstolos, pois foi chamado pelo próprio Cristo a ser missionário. Paulo, Paulo, por que me persegues? Assim, Jesus convida Saulo a se tornar um dos seus apóstolos. No momento primeiro, os discípulos ficaram um pouco receosos com aquela conversão, mas depois aceitaram a vontade de Deus. E Paulo ele foi o discípulo, o apóstolo dos gentios. Ele pregou o evangelho aos pagãos, ele pregou o evangelho àqueles que não conheciam Cristo. Olha, o espírito missionário da igreja: pastorear as suas ovelhas e correr atrás da ovelha perdida. O pastoreio vem através de Pedro, a ovelha perdida vem através de Paulo, e assim se torna a missão, a colunas que fortificam a nossa igreja em Cristo. Pedro através da pregação e do pastoreio, Paulo através da missão, e ambos foram mártires. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma e Paulo foi decapitado. Ambos combateram um bom combate. Ambos fizeram com que a igreja de Cristo fossem propagadas por toda a terra. Discípulos de Cristo, apóstolos fiéis que deram sua vida em função do reino de Deus. Então, que possamos, a exemplo de Pedro e Paulo, sermos missionários, sabermos reconhecer quem é Jesus e proclamá-lo para aqueles que não creem. Que a nossa missão seja tão fervorosa quanto a missão de Pedro, que o nosso conhecimento de Cristo seja tão profundo quanto o conhecimento de Pedro e de Paulo, e que possamos levar Jesus a todos aqueles que não creem. São Paulo e São Pedro, rogai por nós. Que o Imaculado Coração de Maria possa triunfar sobre sua vida. Fiquemos todos na paz do Senhor.